É desse jeito. Acharam o que eu falei? O texto? Não, né? É 2 Timóteo, capítulo 1. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Não é a Paula, não, é o Paulo. A Paula está viajando. Acharam 2 Timóteo, capítulo 2 Timóteo. Capítulo 1. Verso 8. Vou ler. Palavra de Deus na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no verso 8, diz assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Pai, te dou graças, eu te honro. Eu glorifico a ti, Pai, dá-nos tua palavra, dá-me tua palavra, Pai. Deus, que se torne luz em nossos corações nesta noite, Pai. Fala-nos, enche-nos, leva-nos a ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Muito bem. De manhã, na abertura da escola bíblica, estava falando sobre o nosso tema, né? Não me vergonhe do Evangelho. Aqui Paulo traz de uma forma diferente: não me vergonhe do testemunho de Cristo, que é só palavras diferentes, mas de manhã estava questionando o que é o Evangelho. O Evangelho é o desvendar de Deus diante de nós. Recentemente estava lendo um outro livro do Spurgeon. Ele disse que por algum tempo da vida dele ele perguntava por que Deus o escolheu. Ele olhava para ele não via nada, nenhum mérito, nada que ele pudesse chegar e dizer assim: Deus, eu sou bom nisso, então me aceita. E olha que era ele, né, o cara. E ele disse que por muito tempo ele ficou nessa questão: por que Deus o havia escolhido? Se ele mesmo olhava para ele e não via nada de bom nele. Aí diz ele, segundo o relato dele, num determinado momento, ele compreendeu que Deus o escolheu tão somente porque Deus o quis fazer. Estava compartilhando que hoje fui ao bebedouro ali tomar água e estava pensando: nossa, a gente sempre faz uma coisa, a gente sempre agradece o visitante por ter vindo à nossa igreja. E nessa coisa do Spurgeon, eu falei: não, está errado. Quero ver se eu consigo mudar sem ser grosseiro. Quero começar a dizer assim: eu vou louvar a Deus porque Ele permitiu que você viesse aqui. Não porque a gente seja bom, ao contrário, porque a gente é tão ruim, mas tão ruim, que a última coisa que a gente quer é ir numa igreja. A gente quer ficar em casa, a gente quer pedir um sanduíche, a gente quer comer uma pizza, a gente quer sentar no boteco com os colegas e conversar. A gente não quer servir a Deus. Então eu creio que você, nós que estamos aqui, só estamos aqui porque Deus assim o permitiu. É disso que Spurgeon fala. Suzana essa semana me mandou um livro, não, ainda não, mas pode mandar o livro que eu leio. Ela mandou um texto de um livro, é do Tony Baxter, Richard Baxter, e ele diz que a maioria dos homens chegam nas igrejas e louvam a Deus pela sua infinita
capacidade de ter feito grandes coisas para Deus. Parafraseando mais ou menos isso. Isso é o pós-modernismo, onde o homem se tornou o centro das atenções. Dá para imaginar, Valdeci, que a gente sai lá de casa para vir aqui, para se vangloriar diante de Deus daquilo que a gente é bom. Essa semana eu rebentei na escola. Fiz 13 reuniões de paz, preguei em 13 reuniões de paz, fiz um momento religioso, terminei sexta-feira arrebentado de cansado. Cheguei em casa e falei assim, a hora que eu ia falando assim, mas eu sou o cara. Eu ia falando, viu, Ivanildo? Vocês vão dizer que eu não abro mão é de ser um ser humano. O fato de ser pastor não quer dizer que eu não peque, que eu não tenha vaidades. Eu sou um humano. E a hora que eu ia enchendo para olhar para mim e falar assim, nossa, mas você é lindo, você é o cara, você é bonito, você é bom. Você arrebenta. Os ossos do Spurgeon bateram lá no túmulo e veio rapidamente no meu coração e disse, foi porque Deus quis. Não é porque você é bom, foi porque Deus quis. Eu disse, obrigado, Deus, porque o Senhor me permitiu compartilhar da tua palavra com crianças, com pais, com mães. O Evangelho, ele vem nos chamar ao testemunho de Cristo, que fez isso. Eu acho incrível que Cristo era Deus, ou melhor dizendo, Ele é Deus, e quando esteve aqui na terra, Ele continuou sendo Deus. E em momento algum a gente vê Jesus Cristo com uma outra postura, a não ser glorificando a Deus por suas chagas, glorificando a Deus por sua cruz, glorificando a Deus por sua cruz, glorificando a Deus por suas dores. Literalmente, passa de mim este cálice, se for possível, mas se não, então somente me dê a graça de cumprir a tua vontade. Fiquei pensando que talvez isso é o que nos falta, a graça de Deus para cumprirmos sua vontade, que até para fazer o querer de Deus nós precisamos de sua infinita graça. Então é pela graça, não é por outra coisa. É pela graça de Jesus Cristo que foi derramada ali na cruz. Meu primeiro insight, meu primeiro rema, meu primeiro imprint com Deus, quando eu cheguei à igreja, aos 20 anos de idade, e descobri que existia um trecho chamado Bíblia, eu não conhecia, achei maravilhoso. Me senti rompendo a Santa Inquisição e tendo acesso à palavra de Deus, que eu não tinha. E eu li, então, já compartilhei com vocês, em 30 dias eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, lia 4 horas por dia, 2 horas de manhã e 2 horas da noite. Já fui melhor do que hoje. Mas na primeira leitura, nessa chegada na igreja, teve algo que eu tive uma revelação muito profunda no meu coração. Eu li que Moisés queria ver a glória de Deus, e Deus falou assim, fica aí na rocha, que pela fenda da rocha, tu verás parte da minha glória, e eu vou passar. Tira as sandálias, que o lugar é santo. Eu vou me mostrar a você. Deixa eu te falar um trem. Você não é bom, você não é ruim, você não é nada. Você só verá a glória de Deus se Deus olhar para si e dizer assim, eu vou passar, eu vou te mostrar a parte da minha glória. De outra forma, você não vai ver nada nunca de Deus. Traduzindo, se Ele não se revelar a você, você será um eterno alheio à glória e majestade de Deus. E eu li aquilo e fiquei espetacularmente inflado por dentro de prazer na palavra do Senhor. Continuei lendo. Cheguei lá no Novo Testamento e vi os homens chamando Jesus Cristo de a rocha eterna. Tá, até aí normal. Mas aí um dia, Gabriel, eu cheguei lá na crucificação. E aí eu entendi, eu li que quando Jesus foi ferido e seu sangue foi derramado, e isso foi, o véu se partiu, e o homem teve acesso a Deus. Aí eu me lembrei da historinha que se contava muito lá em Bela Vista, Goiás. Tinha um casal de velhinho que ficou lá na roça, lá no sertão, uma vez, muitos anos atrás, uns 300, 400 anos atrás, os missionários passaram lá e deram a Bíblia para eles. Aí os velhinhos se sumiram tudo, que foi fazer seus próprios ranchos, ficaram lá com o baú lá e a velhinha foi para a cama. Com seus velhinhos lá. Aí eles não tinham televisão, bons tempos. Aí o velhinho sabia ler. Mexendo lá no baú, achou a Bíblia. Aí ele começou a ler para ela, na cama, para distrair, para passar os dias, começou a ler de Gênesis. E lá para Deuteronômio,
Ele falou assim: se o que esse livro disser for verdade, nós estamos no inferno. Nós não estamos perto de Deus. E conta essa história, que ele continua lendo para a sua senhorinha lá passar os dias e descansar na cama. E diz que chegou lá para a Salma e ele falou assim: mas parece que se esse livro tiver razão, o Deus dele parece que é bom. Conta essa história que ele continuou a leitura, em voz alta para ela, para seu deleite, seu descanso. E quando ele chegou lá pelos evangelhos, um dia ele virou para ela e falou assim: se o que esse livro diz for verdade, o Deus dele nos levará para o céu. Quando eu cheguei, mais ou menos a história dele, nessa primeira leitura, quando eu cheguei lá na crucificação e vi Jesus Cristo sendo ferido, seu sangue derramado, sendo chamado de rocha, eu me dei um insight tão profundo lá da rocha de Moisés sendo ferida ou fendida, e Moisés vendo a glória de Deus pela rachadura. E um dia eu virei para o pastor e falei assim, lá nessa leitura, eu virei para o pastor e falei assim: pastor, então é isso, a gente vê Deus pela rachadura que foi feita em Jesus Cristo. Comecei a chorar, por entender que é pela graça de Cristo que nós temos acesso a Deus. Se Ele não se revelar a você, você nunca irá conhecê-lo. Das grandes coisas que Deus tirou-me no pós-pandemia, foi a pretensão de mostrar Deus para as pessoas. Eu tinha. Não sei se eu posso dizer que eu era jovem, impetuoso, e que eu fiquei velho, mas enfim eu descobri, Emerson, que se Deus não fala o homem, em vão fala o outro homem. A gente vai falar, a gente vai babar, a gente vai ofender, a gente vai amar, a gente vai gritar, a gente vai chorar. Mas vai acontecer quando Deus se revelar a você. De outra forma, você nunca verá a glória, mas é pela graça. E aqui no texto, verso 8, ele traz uma coisa interessante: portanto, não te envergonhes, então, desse testemunho de Jesus Cristo. Eu fiquei pensando no paradoxo disso, ou no contraponto de Paulo olhar para Timóteo e dizer assim: não te envergonhes do Evangelho. Aí eu concluí: poxa vida, tem gente que se envergonha do Evangelho, senão ele não teria escrito isto. E aí eu olhei para cá e vi dois tipos, duas categorias: aqueles que se envergonham do Evangelho. E aí Paulo continua: nem de mim, que sou prisioneiro, antes participa das aflições de Cristo, das aflições do Evangelho. E aí, de repente, eu observei dois grupos de seres humanos aqui no verso 8. Existe um grupo profundo, que alguns de nós fazemos parte, que são aquele grupo que se envergonha do Evangelho. Se envergonha se vendendo a política, a favores políticos, se envergonha sendo péssimo testemunho lá no serviço, se envergonha procurando qualquer distração aqui no culto para não prestar atenção, é cuidar de uma criança, é olhar no celular, é olhar para o tempo, é fazer qualquer coisa para não olhar para a cruz. Se envergonha lá no seu lar quando você trata os seus filhos mal. Se envergonha lá no seu lar quando você não paga as suas contas. Se envergonha lá no seu lar quando você não conta para os seus vizinhos que Jesus é bom, transforma da vida. Se envergonha quando você está sozinho e você se torna quem você realmente é. Você envergonha o Evangelho. Eu pertenço a um seleto grupo de pastores que tem vida profissional fora de igreja, né? Tenho probleminhas mentais, sou hiperativo, então não dou conta de ficar à toa. Não é que pastor fica à toa, não quis dizer isso. Quis dizer que o dia é muito longo para mim se eu não estiver fazendo nada. Eu endoido da igreja. E essa coisa de trabalhar fora, primeiro foi muito interessante. Eu me converti, e eu tive 5 anos de puro bons tempos, fanatismo religioso. Eu fiquei 5 anos sem ir numa festa de família, fiquei 5 anos
fazendo somente igreja, seminário, seminário, igreja, seminário, só. Minha vida era isso, eu não sabia como é que o mundo funcionava. Terminei, fui ordenado, mandou lá para o sertão, lá para a tribo indígena chamada São Miguel do Araguaia. Onde os jacarés naquele tempo andavam na rua assim. Meus parentes ligavam, você já viu jacaré na rua? Eu falei, já, tem um monte aqui no meu quintal. Aí lá eu descobri que eu precisava trabalhar. Eu comecei a orar, Deus, eu preciso de um emprego. E a minha fama já tinha corrido na cidade e tal, o diretor do colégio chegou lá assim, eu fiquei sabendo que você queria dar aula, que você pode dar aula. Eu falei, queria, posso, não sei não, mas eu vou. Fui. E isso tinha se passado 7 anos de conversão, 7 anos de fanatismo, 7 anos sem pôr o pé na rua. Cheguei para dar aula no ensino médio, no noturno de um colégio estadual, São Miguel do Araguaia. Eu nunca escandalizei na minha vida como naquele ano. Eu cheguei lá e falei assim, faltou muita gente. Uai, Tchê. E eu tinha uma curtição adulta. Uai, Tchê, você não está sabendo que hoje é a festa da cebola? Eu nem sabia que tinha isso. Que é isso? Fiquei sabendo lá em São Miguel. Quem não conseguir beijar ninguém tem que comer cebola. Fica uma bandeja lá, junta lá numa casa, lá, pão sozeira, bebida, droga, e todo mundo tem que beijar todo mundo. Quem não beijar, come cebola. Deus, de onde foi que o Senhor mandou eu vir? Aí eu me senti no Evangelho, eu sou como cordeiro no meio de... 2 erros. Primeiro que eu não era amigo dele, não fui, não sou e não quero ser. E nem tem muita habilidade. Vê se não, mentira, eu sou o pastor dele, é porque ele tem vergonha de ser crente. Virei na bucha e falei. Mentira dele, sou pastor dele, é porque ele tem vergonha de ser crente. Já viu tanto que é ruim quando alguém que você conhece, você chega, irmã Alice. A irmã Alice é o exemplo clássico disso. Alguém que você conhece, você vai cumprimentar, ele olha para você de cima e embaixo, finge que não te conhece, das costas e vai embora. Você racha, né? Se você tiver como diria meu falecido pai, se você tiver um pingo de brilho na cara, você racha. Meu pastor, em 1990, no ano em que me converti, ele sentou, Valdeci olhou para mim e falou assim, olha aqui, João Braga, se você quiser negar Jesus diante dos homens, fique à vontade, mas no dia do juízo, você vai chegar lá diante do trono, todo feliz, aqui eu, Jesus, brother, mano, véi. E Jesus vai simplesmente olhar para você de cima e embaixo e vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. Se isso não causa temor no seu coração, eu te falo aqui agora, você não é crente, você nunca viu Deus. Isso me treme por dentro. Dia do juízo, Jesus dizer que não te conheceu, porque você viveu uma vida de vergonha do testemunho do Evangelho. Mas encontrei uma outra categoria aqui, aqueles que participam das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Cara, aí que agora Paulo vem aqui e arrebenta. Mas tem aquela categoria de gente que participa das aflições do Evangelho. Crentinho sou mesmo, com muito orgulho. Não tem noção de quantas vezes, principalmente quando eu trabalhava com alunos maiores, quantas vezes, um dia eu dando aula no colégio de decisão, socialite, isolada na aula, segundão, 9 horas da manhã, tudo que você queria estar dormindo. Um aluno lá do fundo, lá em Cardida, lá do fundo. Pensa assim, né? Como assim Deus me chamou? Como assim Deus permitiu que eu participasse da sua obra? Como assim Jesus Cristo, infinito amor, me concedeu a graça? Então Ele nos chama. Depois de salvo, Ele nos chama. E não é por mérito nenhum. Às vezes eu olho para nós. Quando eu mudei para cá, nós tínhamos um ranço. O ranço era... havia um ranço, um costume na cidade, nós éramos conhecidos como igrejinha, né? Eu acho que é porque o pastor fez ela aqui afundada, não levantou, né? Ela ficava no fundo do lote, no fundo da terra. Sei lá, dá uma impressão de baixo, né? Sei lá. Mas vou chamar nós de igrejinha, Reginaldo, há 300 anos atrás.
E eu topei com um ou dois magoados. Mas o povo fala que a gente é igrejinho. Isso te dói? Se te dói, vai para um igrejão. Não me dói, não. Porque o que me alegra é o poder de Deus que me salvou. Mas olhando para nós, eu procuro mérito em nós para Ele ter nos salvado e nos chamado e não encontro. Não vejo. Não há motivo. E isso traz de uma forma tão profunda a graça de Deus na sua glória. Ele vai passar, eu comprei leve. Não, marca o dia que nós vamos lá trocar esse tempo. Eu falei, tá, nós marcamos sexta-feira. Uai, claro. Aí sexta-feira de manhã eu mandei o vídeo para ele, o melhor tutorial, porque eu fiz uma avaliação, né? Assisti uns 4, selecionei o melhor, mandei para ele. Ele chega lá às 5h30 da tarde, depois do expediente, você viu o vídeo? Ele, não. Eu falei, oh my God. Eu tinha visto umas 3 vezes, não, é super simples. Aí nós tiramos a primeira, o fundo da televisão. Quando tirou o fundo, eu me senti um assembleiano. Aí eu falei, mistérios, 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 mistérios. Olhei para a cara dele e falei assim, vamos pôr isso aqui enquanto é tempo. Vamos desistir enquanto é tempo. E o João tentando ajudar, eu falei, vamos desistir enquanto é tempo. Botamos lá, correndo, tá? Aí sábado foi a saga de procurar alguém para fazer. Eu acho interessante isso, porque nós queremos muitas vezes achar que nós damos conta. E nós não damos conta de trocar o LED de uma televisão, e nós não damos conta de ser salvo, nós não damos conta de servir a Deus. Mas o pastor chegou lá numa empolgação, né, que era isso que eu queria dizer. Não é bom quando alguém te chama para ajudar você a fazer alguma coisa? Você fica feliz, né? Me valorizou tanto, né? Aí juntou nós dois e demitimos o eletrônico e vamos arrumar essa televisão. Aí nós fomos lá humildemente e disse assim, eu já tenho LED, quanto você cobra só para trocar? Aí ele, 180. Eu falei, tá bom, estou no lucro, já ganhei R$300 se ele tivesse comprado o mesmo LED lá, né? Mas eu queria dizer para você que não é bom quando alguém que você conhece chama você para ajudar você a fazer alguma coisa. Você não se sente importante? Cara, é isso que Deus fez. Ele tem um reino de poder, um reino de glória. Ele olhou para Jaciara e falou assim, Jaciara, eu vou te chamar para você me ajudar nesse reino. Ele não precisava dessa ajuda, ele tem todo o controle. Mas ele repartiu o trabalho deste reino com a Jaciara. Isso enche meu coração. Eu fico pensando que, da minha 8ª série, de 1887, 88, mais 87. A minha 8ª série de 1987, eu era o pior de todos, o mais feio, o mais burro, o que não sabia comunicar. De vez em quando eles me acham lá no canal do YouTube e mandam assim, uai, o que foi? Eu falei, Jesus cura, liberta, embeleza, salva e dá dom. Então, para mim é um prazer entender que Deus me permitiu participar com Ele no seu reino, ainda que Ele não precisasse de mim. Então, no versículo 9, que nos salvou e chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes da fundação dos tempos. Então não foi por nós. Mas nós somos tão espirituais, né? Nós olhamos. Já topou com alguém que se condena por aquilo que Jesus já a perdoou? Já topou com alguém que se condena por aquilo que Jesus já a perdoou? Como pastor, é o que eu mais topo. Não, mas Jesus já te perdoou. Não, eu falava com um jovem desviado. Falei, volta para a igreja, rapaz. Eu não gosto de você. Ele falou assim, mas pastor, você não sabe o que eu fiz? Eu fiz só tatuagem. Eu falei assim, amigo, tá, eu vi foto. Você está misturando estética com pecado. Isso não é pecado, não. É só feio mesmo. Fica só horrível mesmo. Só você tampar para a gente não ficar vendo. O que ficou foi feio. Mas não deu conta de se perdoar. Eu acho incrível isso. Jesus te perdoou, te chamou. Ele te deu uma vida, uma nova vida. Não por seus méritos, não por nossas obras, mas pelo poder de Deus, pelo seu chamado, pela sua graça,
por fim, no verso 10, que é manifestado agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a incorrupção pelo Evangelho. Eu fiquei preso a isto. Coisa gloriosa. Pelo Evangelho, pelas boas novas, pela morte dele na cruz, pela sua ressurreição, ele aboliu a nossa condenação. Você poderá não estar mais alheio ao reino de Deus, porque Jesus morreu por você. Então, cuidado por não se condenar por aquilo que Jesus já te salvou, já te perdoou. Cuidado para não desfrutar uma salvação que Jesus já lhe deu na cruz do Calvário. Cuidado para não viver um chamado que pela aparição do Evangelho ele te deu de bom grado. Meu pastor falava o seguinte: ó, de todos os homens, não fica perto de quem tem chamado e foge dele. Quem tem chamado e foge do chamado se torna perigoso. Conhece o velho Jonas? Vai lá, Jonas, prega para mim. Vou nada, vou fugir. Azar dos homens que estavam no barco e teve que passar o temporal, a tempestade. Azar do peixe que estava lá com sua vida tranquila, ganha e teve que engolir Jonas de goela abaixo só porque Deus mandou. Azar de quem estava perto de Jonas porque fugia do seu chamado. Então eu acho incrível quando o elemento, o sujeito chega para mim e fala assim: olha, não estou afim. Vai nessa tua fé. Mas saiba que ser negligente, a graça infinita de Deus de ter concedido a você o prazer, o privilégio de servi-lo, é algo extremamente perigoso. Porque é parte de Jesus ali na cruz, é morte de Jesus ali na cruz, é sangue de Jesus ali na cruz sendo derramado para que você fosse salvo e chamado. Mas se você olha e se sente superior a isso, não estou afim. Não, vou experimentar outras coisas, quando eu tiver tempo eu dou uma moralzinha para Deus. Contar a historinha para vocês no meu último tempo ali. Pastor da Igreja de Cristo de Bela Vista. Quando ele abriu lá, era da Igreja Batista, mas lá tinha uma comunhão dos pastores e um dia ele contou a história lá. Ele disse que estava descendo, ele era gerente do Banco do Brasil na época. Deve ter aposentado, 200, 400 anos, na era dinossáurica que isso aconteceu. Ainda morava em Bela Vista. E ele estava descendo para o banco cedo, e aí ele passou lá e viu um dos clientes, lá o cliente comentou: oh, bom pastor, ele já era conhecido como pastor para todo mundo. Bom pastor, bom. Aí ele virou e foi de longe e falou assim: vai lá no culto depois, vai lá no culto, faz uma visita à igreja. E virou, quando ele virou, o cara levantou a mão e falou assim: vou sim, depois vou lá dar uma forcinha para vocês. Ele disse que andou 5 passos e voltou. Voltou, foi lá onde ele estava para fazer direito e falou assim: olha aqui, não vai não. Não vai não, porque Deus não te quer numa igreja. Não vai não, porque se tem uma coisa que Deus não precisa, meu querido, é de uma forcinha sua. Não vai não, que se tem um trem que a Bíblia deixa clara que ele não precisa da sua forcinha, da sua esmola, não precisa do seu dízimo, não precisa da sua vida, não precisa do seu louvor. Ele é adorado. Independente de você existir ou não. Vai não. Se você for lá, eu vou orar para Deus te matar lá mesmo. Deu as costas e foi embora. Ele perdeu um pretenso irmão e acho que perdeu um cliente também. Mas estava na rua por dia. Mas nós precisamos começar a contar para essa humanidade que Deus não precisa dela, não. É nós que precisamos dele. Está claro para mim. Eu tenho chamado. E como diria Paulo, ai de mim se não cumprir esse chamado. Eu tenho chamado, você tem chamado, e como diria Paulo, de todos os homens, o mais digno de lástima é você que foge do seu chamado. Porque ele manifestou em Jesus Cristo a condição de você ser salvo e de servi-lo. Dá um upgrade da sua vida e comece a servir Jesus. E não é nas grandes coisas não, é nas pequenas, é na noite de talento. Maria Luísa, vai chegar sábado aqui, eu vou virar assim: eu preciso de 4 ou 5 voluntários para lavar os pratos. É servir Jesus. Culto, oração, vida. Com
com o entendimento de que Jesus não precisa de forcinha sua. É você que precisa que Ele olhe com carinho e fale assim: eu vou te deixar me servir. Eu encerro contando a história de Pedro, quando Jesus olha para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Ele: eu te amo. Ele olha a segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro diz assim: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, sabe que te amo. E ele olha e diz assim: agora, Pedro, tu me agape, tu me ama com um amor incondicional. E Pedro sabia que não. Ele baixa a cabeça e sabe: tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus olha para ele e fala assim, simples e claro: então serve, então cuida, então apacenta os meus cordeirinhos, os meus filhos. Filho, deixa eu te contar um trem. Falei que era a última história, mas tem mais uma. 3 minutos, dá. Hoje eu vesti esse paletó, fiquei feliz e triste. Fiquei feliz porque, cara, para um paletó que não abotoava, estou indo bem, né? A diabetes foi bênção, né? Ó, esse aqui tão magro. Fiquei feliz, Jânimes. Aí abotoei ele, olhei no espelho, fiquei triste, deprimi. Que merda. Esse paletó, a Marilda me deu ele, que já é uma coisa muito rara, a Marilda me dá alguma coisa. Acho que está doendo até, isso já faz uns 4 anos, mas deve estar doendo até hoje. A Marilda me deu esse paletó quando eu fui para a Olimpíada Internacional de Matemática na Tailândia. Eu vesti lá na Tailândia, em Bangkok, no jantar de gala. Eu olhei para ele e disse: eu nunca mais vou na Tailândia, que merda. Aí eu deprimi. Mas eu tenho plena convicção de que Deus me permitir servi-lo é o máximo da espiritualidade que eu posso chegar. Cuida dos meus ovelhinhas, apacenta, me serve como teu chamado. Eu tenho um chamado. Eu falei do paletó da Tailândia para dizer que já fiz muitas coisas, já fui bom em muitas coisas. Mas o melhor de mim é quando eu estou aqui, dentro, no centro da vontade de Deus para mim. Com esse paletó lá na Tailândia, eu não estava tão realizado como sou, quando estou aqui, neste lugar. E olho para essas paredes e falo: Deus, obrigado. O Senhor me permitiu participar disto. Olha para Jesus, entenda que Ele te salvou, entenda que Ele te chamou. Pai, eu te dou graças, eu te honro. Eu sou grato a Ti pela Tua obra, pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho que liberta. Sou grato a Deus que o Senhor deu a nós chamados, a cada um de nós outros aqui. Sou grato a Deus porque nada foge ao Teu controle, à Tua direção, à Tua dimensão. Abençoa esta semana a Tua igreja, os afazeres da Tua igreja, abençoa o Teu povo. Eu declaro bênção sobre a vida do Teu povo, Pai, uma semana de prosperidade, Pai, uma semana, Deus, onde o Senhor estará dando, Deus, força a cada mão para conquistar aquilo que for necessário, Pai. Abençoa o Teu povo, nos abençoa.